meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo no canal da Primeira Igreja Batista em Jacutinga. Hoje, quarta-feira, estamos aqui para transmitir e compartilhar a Palavra de Deus. Que privilégio nós estarmos aqui juntos, que privilégio nós estarmos aqui unidos para aprender a palavra do Senhor. Seja muito bem-vindo. Nosso desejo é que você seja tremendamente abençoado pelo poder da palavra de Deus. Como já dito lá domingo passado, nós estamos numa série de mensagens com o tema Como ser orientado na vida cristã. E o nosso objetivo com esta série é fortalecer a sua fé, firmar e fortificar cada vez mais em Cristo Jesus. O tema de hoje, o nosso tema é Não vos amedronteis. Não vos amedronteis. O nosso texto base se encontra em 1 Pedro, capítulo 3, versículos de número 13 até o versículo 17, que diz assim: Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhas a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiquem alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Versículo de número 17. Porque se for a vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Vamos orar? Pai querido, nesta oportunidade nós glorificamos o Senhor, bendizemos o Senhor e nós somos gratos pelo que o Senhor está fazendo em nosso meio. Pai, a Tua palavra neste momento foi lida e a nossa oração é que o Senhor, Pai, fale conosco nesta oportunidade. Esteja, Deus querido, abençoando as nossas vidas e também os nossos corações para que nós, Pai, vivamos a Tua palavra. Nos ajude, Pai, a compreendê-la, a vivê-la e praticá-la em Cristo Jesus. Esta é a nossa oração, neste momento, no nome de Jesus. Amém e amém. Bom, nós estamos aí com o tema desta noite, Não vos amedronteis. Domingo passado, nós havíamos refletido aí nos versículos anteriores e hoje falávamos ali sobre praxis da vida cristã, ou a prática da vida cristã. Nós trouxemos ali as definições e hoje nós estamos aqui falando desse tema, não vos amedronteis. Então, o apóstolo Pedro, sempre lembrando que ele está no contexto ali de perseguição, os irmãos que estão na dispersão da Ásia, ele cumpre cabalmente aquilo que o apóstolo, o que Jesus Cristo, melhor dizendo, havia lhe comissionado. O apóstolo Pedro, depois de passar por sofrimentos, por experimentar ali todas as suas experiências, ser testemunha de Cristo, seus milagres, seus feitos. Cristo então morreu, ressuscitou, ficou ali 40 dias conversando com as pessoas, testemunhando, e ele voltou ao céu. Ele foi assunto ao céu. Pedro então foi testemunha ocular de Cristo. O velho Pedro, antes, naquela situação com Jesus, estava sendo ali treinado, ministrado, capacitado para uma grande obra que ele deveria realizar. O Pedro que nós entendemos que escreve esta carta, que mostra a sua amabilidade, o seu sofrimento mútuo com aqueles cristãos,
estavam vivendo tempos difíceis, e o Pedro mais experimentado, um Pedro mais maduro, ele vem então nos orientando aqueles amados ali na dispersão da Ásia. E o tema desta noite é não vos amedronteis. Quando nós observamos a palavra medo, nós podemos entendê-la, e o nosso dicionário da língua portuguesa, ele traz a seguinte definição: estado emocional provocado pela consciência que se tem diante do perigo. Aquilo que provoca essa consciência. Novamente, estado emocional provocado pela consciência de que tem diante do perigo. Aquilo que provoca essa consciência. Então, nesta oportunidade, eu gostaria de que nós observássemos, ou que nós possamos até ver, pelo menos, 4 atitudes que o Senhor nos orienta por meio da sua palavra. A primeira atitude que nós podemos observar no texto é a seguinte: faça o que é bom perante Deus. Faça o que é bom perante Deus. Olha só o que diz então o verso 13. Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Quando caminhamos retamente com o Senhor, impactamos a nossa geração e deixamos um legado para aqueles que virão. Assim como a mensagem passada, devemos exercer a nossa vida cristã com zelo, bom testemunho, amor a Deus e a sua palavra. Semana passada, então, domingo, no início da semana, nós vimos que a mensagem nos trouxe algo para que nós possamos exercer a nossa prática cristã. E nós devemos exercer com zelo, com bom testemunho, com amor a Deus e a sua palavra. E aqui, então, nós podemos olhar e observar ele dizendo como que você praticando bem, como que você fazendo o que é certo, o que você é zeloso, ele diz assim: ora, quem é que vos há de maltratar? Se você está fazendo o que é correto, por que você deveria passar por isso? Bons costumes, uma vida exemplar, relacionamentos discipuladores são bons exemplos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos deixou. Cabe a nós, então, fazermos a exemplo do nosso Mestre. A segunda, então, atitude que nós podemos observar no texto é a seguinte: viva na esperança de Deus. Viva na esperança de Deus. E diz assim, então, os versos 14 e 15. Mas, ainda que venhas a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Sofrer pela causa de Cristo é um privilégio na vida do servo de Deus. Se nós estamos sofrendo, se nós estamos passando por dificuldades no que se diz respeito à nossa vida cristã, à nossa fé, é um privilégio. É um privilégio. E por isso nós precisamos viver na esperança de Deus. Assim como Jesus nos disse e nos orientou, estas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. No mundo passarei por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16, verso 33. Jesus, em seu tempo terreno, nos alertou de que o sofrimento seria inevitável. Ele nos impulsionou a termos bom ânimo. Independente daquilo que nós estamos passando ou vivendo, nós precisamos cultivar um bom ânimo
para as aflições. Cenários difíceis em nossa caminhada não devem nos amedrontar, mas sim, estas são oportunidades riquíssimas de glorificar o nosso Senhor em meio aos sofrimentos. Certamente o apóstolo Pedro, ele viveu isso. O apóstolo Pedro, antes do seu período de experimento prático ali no seu ministério, quando ele estava ali com Cristo, sendo treinado e ministrado, era o Pedro. E depois ele passando por sofrimentos, por situações difíceis, ele foi sendo experimentado e maturado na sua fé. Contudo, devemos estar então preparados para anunciar a razão da nossa verdadeira esperança. Aquilo que você tem em Cristo Jesus, a sua convicção, o seu chamado, aquilo que a palavra do Senhor lhes ensina, você deve então estar preparado, apto para falar às pessoas daquilo que há esta verdadeira esperança de vida. O mundo sem esperança, este mundo que nós vivemos sem esperança, precisa conhecer a verdadeira esperança que há somente em Cristo Jesus. E Deus, Ele quer usar a sua vida. Jesus, Ele quer usar a sua vida, o seu coração. Jesus é o único que deve ser anunciado entre as nações. A terceira atitude que nós podemos observar no texto é a seguinte: haja com boa consciência em Deus. Haja com boa consciência em Deus. Olha só o que diz então o verso 16. Fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Neste verso, então, o apóstolo Pedro nos orienta como devemos agir independentemente da situação à nossa volta. Aqueles amados irmãos estavam no contexto de perseguição. Hoje, de alguma forma, você vive ou até mesmo viverá perseguições. Independente do que você esteja vivendo hoje ou fazendo, se você já não esteja vivendo, certamente como cristãos, nós passaremos por isso. O próprio verso relata o resultado daqueles que estão agindo de boa consciência em Deus. Olha só o que diz então a parte B do verso. Naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. E a quarta atitude que nós podemos observar neste texto é a seguinte: alegre-se em Deus no sofrimento. Alegre-se em Deus no sofrimento. O verso 17 diz assim: porque se for a vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Muitas vezes nós buscamos a vontade de Deus para as nossas vidas. Isso não é errado. Isso não é errado, isso é correto. Isto é lícito. Em certos momentos, a vontade de Deus para nós é a seguinte: ter alegria mediante o sofrer. O nosso caráter, ele é forjado nesse tempo. Eu me lembro do apóstolo Paulo, quando ele diz o seguinte: aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Ou seja, nós precisamos nos alegrar em Deus no sofrimento. O apóstolo Paulo, ele aprendeu, foi algo que ele foi desenvolvido. E nas nossas vidas hoje não é diferente. Nós precisamos aprender a alegrar-se em Deus mediante os sofrimentos que passamos. Todavia, quando sofremos a fazer o que é bom, isto
isto, de fato, agrada o coração de Deus. Jesus, então, ele nos deixou seu exemplo quando ele disse, lá em Lucas, capítulo 22, verso 42, ele disse o seguinte: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Nós somos chamados a praticar o que é bom, mas só podemos fazer se nós estivermos em Cristo Jesus. Nós não poderemos praticar algo diferente se nós não estivermos em Cristo Jesus. Então nós podemos relembrar estas atitudes, como fazer o que é bom perante Deus, viver na esperança de Deus, agir com boa consciência em Deus e alegrar-se em Deus no sofrimento. E eu quero concluir essa mensagem, esta reflexão contigo, nesta oportunidade, dizendo que este texto, esta passagem da Bíblia que nós refletimos e que nos mostra estas verdadeiras atitudes que nós precisamos exercer na nossa vida, que não sejam apenas atitudes teóricas, mas que de fato nós possamos exercer estas atitudes com excelência em Cristo. E Ele certamente, Ele vai nos trazer sabedoria e nos trazer condições para vivermos cada uma delas. Nós precisamos buscar Deus e em Deus condições para de fato praticá-las em nossas vidas. Muito obrigado pela sua participação. Que Deus continue abençoando a sua vida, o seu coração, a sua casa, a sua palavra, e que nesta oportunidade que nós tivemos aqui, o seu coração foi profundamente ministrado e impactado pela palavra do Senhor. Muito obrigado pelo privilégio de poder compartilhar com você. Receba um grande abraço nosso. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus assim permitir. Um abraço. Tchau, tchau.